vou conversar com a nossa querida Gleiciane dos Santos Silva, que é design em moda, tá toda linda. Obrigada. Tudo bom, meu amor? Tudo Seja ótimo. ao nosso programa. Eu que agradeço. Menina, olha ali pro Ed, ali pra câmera 2, dá uma olhadinha. Ed, mostra aqui que coisa mais linda, minha gente. Não tá, Pedro? Hein, Marcelo? Eu amei. Que coisa mais... Foi bordado por você. Sim, Arrasa. E o look também? Foi Também, feito por você? tudo criado. Isso. Gente, aí uma costureira que faz o trabalho de costura, de montagem, mas a gente normalmente leva tudo prontinho, design, desenho. Nossa, que legal. Me conta a tua história nesse mundo do design de moda. Como foi que chegou na tua vida e foi parar também nos bordados? Eu fiz o técnico em vestuário no Instituto Federal do Piauí, depois eu fiz o bacharel em moda na Universidade Federal. Então, alguns pontos de bordado a gente aprende nas disciplinas de costura e outros por curiosidade, fui pesquisando, estudando, vendo vídeos e aí fui aprimorando. E comecei uma marca de roupas com trabalho manual de bordado, pintura, crochê. Então a história é mais ou menos essa, né, Nossa, da minha relação com bordado. E que deu muito certo, né? Porque Sim. você acabou fazendo um curso, né, design de moda, onde você também foi aprendendo a criar os looks, Sim. a criar os modelos, e você percebeu que você poderia tanto, de uma certa forma, mexer com a economia dentro da nossa capital, dentro do nosso estado, porque você começou a trazer também costureira para perto de você. Então você deu oportunidade para costureira, deu oportunidade para o mercado que vende os produtos e acabou mostrando que a sua roupa é um diferencial. Não é uma roupa qualquer, é uma roupa que vai também com bordado, né? É interessante porque assim, é um trabalho manual, né? E eu vi que ele poderia gerar uma renda, né? E como você disse, também trazer essas pessoas para próximo, para movimentar o mercado, para trazer esse trabalho diferencial, esse produto. E ver que o bordado, né, junto com o design, ele pode trazer peças sofisticadas, ele pode ir para decoração, ele pode ir para o vestuário. A gente pode aplicar o trabalho manual em diversos setores, em diversas áreas. Muito bom. E você acabou avançando muito mais, porque assim, quando a gente percebe que uma pessoa está estudando, está adquirindo conhecimento, parece que a cabeça fica o tempo todo querendo criar coisas novas, né? Sim, fica uma formiguinha. Uma formiguinha aqui, ali, exato. faz isso, faz aquilo. É o tal do conhecimento que vai chegando mais perto. E aí você não ficou só nas roupas, né? Vamos mostrar as roupas primeiro, aí a gente volta para os quadros. Aí nós temos aqui as roupas que você fez. Olha só que coisa mais linda. Olha, sim, gente. Eu trabalho bordado nas roupas, mas também em peças de decoração, em quadros, em bastidores. Então a gente vai criando as peças, a gente desenvolve coleções e aí a gente vai aplicando os bordados, utilizando pontos que muitas vezes são considerados básicos, né, de bordado, mas quando aplicado numa peça, a gente consegue trazer um design diferente. Sim, olha, dá só uma olhada. Olha só que coisa mais linda. Aqui pra você colocar com jeans, né, bem... Olha essa manga, gente. Que charme. E é interessante que a gente pode utilizar um único ponto de bordado e fazer vários tipos de desenhos, de artes. Nesse camisão, por exemplo, eu utilizo o ponto corrente em toda a peça, né? Um único ponto. Então, mesmo que você aprenda um único ponto de bordado, você consegue trazer e trabalhar e gerar uma renda, né? Com certeza. E aí você acaba não só utilizando o bordado, como outros itens também, né? Olha que aplicando coisa. miçangas, em algumas peças utilizando também pintura, utilizando crochê. Então Nossa. É para trazer mais para enriquecer ainda mais a peça, né? Trazer mais essa sofisticação. Muito linda, eu gostei demais. Tá linda essa peça. Vamos mostrar esse outro que você tem aí, que eu achei um charme ótimo. também, aqui, esse branquinho. Sim, aqui é uma saia, É uma né? saia. Isso. Essa aqui é no linho. Ai, e também, gente, que coisa mais mimosa. eu utilizo basicamente um único Olha aí. ponto, que é o ponto atrás, né? O ponto atrás e o ponto cheio para fazer todos os bordados, Agora, que são pontos básicos. Nossa, você é um talento, porque, sinceramente, você faz um rostinho todo no bordado, um corpinho. Não é fácil. Você vai trabalhando também a paciência, né? Respirar com calma. Então, o bordado também ele tem esses fins terapêuticos, né? Para quem quiser começar a bordar, ele traz mais uma diminuição da ansiedade. Você trabalha mais a paciência, a coordenação motora. Então, também tem esses benefícios. Muito lindo. Gostou, Sérgio? Eita, a Irlene ia se apaixonar. Viu? Olha que coisa, olha que lindo. Ela não tem paciência, né? É melhor deixar ela mesmo no mundo da beleza, né? Vamos trazer a nossa querida profissional da beleza qualquer dia aqui no Bom Dia também. Tô com saudade dela. Olha só que coisa mais linda de se ver. Muito lindo, gente. Gostei. Demais. Parabéns. Lindo seu trabalho. Vamos mostrar o vestido também. Sim. Aqui você fez
criou esse look. E que não é só o bordado, né? Envolve tudo. Isso. Essa aqui é uma peça de uma coleção que a gente já fez há algum tempo atrás, né? Inspirada no Nordeste, então a gente vai ter figuras características. E aqui eu utilizo o bordado e também utilizo pintura em algumas partes. Quanto tempo você demora pra fazer um bordado no vestido como esse? Porque aqui, gente, sinceramente, é em trabalhoso. média 7 a 10 dias para poder concluir um bordado Acho todo. pouco, você tá de parabéns, porque presta atenção nos desenhos. Porque aqui é um bordado, como você mesmo disse, cheio, né? Isso, um bordado cheio, todo à mão, todo o processo é feito manualmente. Então, em média, isso, 7, 10, 15 dias, dependendo do tamanho da peça e da quantidade de bordado. Ainda tem a questão da costura da roupa também, né? Isso, tem um tempo de costura, tem um tempo de modelagem. Vamos voltar pra cá pra gente mostrar os outros trabalhos. E além dessa parte das roupas, né, do mundo dos looks, aí você também trabalha com os quadros. Isso, aí além das peças, né, a gente trabalha também com os bastidores, que são esses aqui, e a gente acaba aplicando os bastidores também nos quadros. Então você pode ter tanto a peça separada, que é o bastidor, quanto fazer também essas propostas nos quadros. Olha que interessante, porque uma das coisas que me chama bastante atenção é que as pessoas que vieram aqui, elas fazem aqui e pronto, tá lindo, maravilhoso. Mas no seu caso você foi mais além. Né? Isso, Colocando até para os trazer quadros. sempre esse diferencial e dar opções também, né, para o cliente. Então eu sempre pergunto, você quer só bastidor, você quer quadro? Aí a gente vai conversando e chegando numa peça comum, né, que satisfaça ao desejo desse cliente. E a gente sabe que as frases, elas influenciam muito também dentro do ambiente, né? Sim. A gente sabe que essa energia também faz a diferença dentro de uma casa. Você poder olhar e saber que aquela frase representa muito. É muito legal. E num quadro que vai ficar lindo dentro de uma casa, de um comércio. É maravilhoso. Gostei de verdade, gente. Muito lindo. Olha esse daqui. Coisa mais linda. Aqui também eu acho muito interessante enfatizar, né, importante para quem quer começar a trabalhar com bordado, que é ter isso como uma fonte de renda, que com pontos básicos, simples, não são difíceis de serem aprendidos, você consegue aplicar e desenvolver esse tipo de trabalho, né, e você consegue gerar essa fonte de renda ou esse complemento de renda, ou então até mesmo para ser uma atividade para passar o dia. Agora sim, Gleiciane, eu vendo você falando e explicando, você já dá aula? Sim, eu realizo oficinas de bordado, né? Ai, que Inclusive, legal. dia 28 de setembro a gente vai realizar uma oficina de bordado na cafeteria Amo Maria Café. Então, quem quiser se inscrever, é só entrar no Instagram, entrar em contato também pelo WhatsApp. Eu posso falar o WhatsApp? Pode. Tá. 869-9932-9607. Pronto. Como é que vai seu coração? O meu tá todo colorido. Olha aqui, tá na minha mão até. Esse aqui é muito interessante. Também utilizo a pintura nesse caso, né? No caso, não só o bordado, Não só o bordado. no caso, as peças que são feitas, né, desenhadas por você, Sim. mas também a pintura, né? Isso, a gente utiliza pintura, outras técnicas manuais também. E aqui legal. eu também utilizo dois tipos de ponto, que é o ponto pirulito, que é esse que veio com esse efeito, ó, todo colorido. Qual é a linha que você E esse utiliza ponto aí? flor. As linhas São eu sempre as uso... mesmas? Não, normalmente eu utilizo a linha de meada ou então um novelo, né? Só que aí a pessoa que quer bordar, eu sempre falo, você pode utilizar qualquer tipo de linha, né? Uma linha mais grossa, uma linha mais fina, vai depender do resultado que você quer pro seu trabalho. Normalmente, quando eu quero um resultado mais delicado, quando são letras, eu utilizo uma linha mais fina e eu indico a linha de meada, que é para poder trazer mais esses detalhes, essa delicadeza, mas você pode utilizar, como no caso do quadro aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Essa linha aqui é uma linha de novelo, ela é uma linha mais grossa, então ela acaba trazendo uma textura maior, né? Você acaba tendo um efeito 3D, esse relevo. Nossa, Então você e pode fica utilizar. lindo, né? Sim, sim, fica maravilhoso. No super caso atrativo. do novelo, pode ser usado em que tipo de, por exemplo, tecido normal, assim, no caso, algodão? Isso, você pode utilizar em algodão, em linho, em viscose. deve ficar um charme, A viscose né? é um tecido mais fininho, mas você também consegue bordar. Então, Agora você imagina uma peça, um camisão de linho com bordado. Nossa, fica rica Muito essa peça, lindo, né? muito Fica lindo. maravilhoso. Agora sim, você trouxe algo aqui pra mostrar pra quem tá em casa. sim, eu trouxe aqui primeiro alguns materiais que eu acho que são importantes e Necessários. essenciais, né? Para que você inicie o trabalho de bordado. As linhas que eu falo são essas, né? A linha de meada, ó, que eu utilizo mais constantemente são essas. Que você tem alguma tesoura, a gente tem essa tesoura de cortar fio, mas pode ser qualquer outra tesoura que você tem em casa. Eu indico sempre o papel carbono
Para que eu utilizo o papel carbono? Para que eu possa passar o meu desenho para o tecido. E que interessante, várias cores de carbono hoje no mercado também, Sim, né? você encontra Antigamente era só vermelho, preto, isso. né? Carbono era só preto. Aí eu consigo transferir o meu risco para o tecido para que eu possa fazer os desenhos. E é interessante também que você pode também, depois de lavar, essa linha manchou, aconteceu alguma coisa, eu consigo tirar, porque o carbono permite isso, né? Que você o carbono próprio para tecido, isso. né? Então você pode lavar, que ele vai sair tranquilamente. Muito aqui bom. eu tenho o nosso bastidor, eu trouxe esse daqui. Essa é a parte que eu encaixo dentro, certo? Para colocar o tecido. Isso, exatamente. Onde Vou encaixa apoiar o tecido para poder ele ficar seguro. Então, como é o processo? Aqui eu já tenho um montado, né? Então, eu vou explicar mais ou menos como é que eu faço a montagem. Deixa eu até mostrar para quem está em casa. Isso. Pronto. Aqui eu tenho a minha parte de dentro. Eu sempre vou apoiar ela na mesa, né? Na sua mesa, na cadeira, no chão. Vamos fazer o você achar seguinte? melhor. Ei, Jéssica, eu vou dar um recadinho para quem está assistindo o nosso programa, enquanto o Ed vem mais para perto para a gente mostrar esse processo mais de pertinho. Tá? Já estou aqui com a nossa Gleiciane e ela vai dar dicas aqui de como a gente pode aprender a bordar, né? Já tô curiosa. Então é o seguinte, a gente tem aqui o nosso tecido, certo? Eu já passei aqui, já transferi o meu risco utilizando o carbono para tecido. Eu tenho aqui o meu bastidor, ele tem essas duas partes. Então essa parte aqui, que é a que eu vou encaixar dentro, ela vai sempre ficar apoiada numa superfície plana, né? Numa mesa, no chão, onde a pessoa achar melhor. Sim. Aí eu vou colocar o meu tecido sobre essa base. E eu venho aqui fazendo como se fosse um sanduichinho, né? Sim. Aí eu venho aqui e vou colocar essa armação, certo? E vou encaixar. Se a gente perceber, o bastidor, ele Pode tem... até colocar desse ladinho aqui que o Ed está mostrando aqui. Ó, se a gente perceber aqui, o bastidor, ele tem esse parafusinho que eu vou girando, que é para eu poder prender o meu tecido e que ele fique firme, certo? Para ele não sair. Para ele não poder sair, porque como a gente vai utilizando a linha, a mão acaba ficando um pouco frouxo. Certo. Então, eu dou sempre uma puxadinha aqui do lado Pra ficar e aí ele vai bem ficar firme. bem firme, certo? Então, Certo. a gente faz esse processo. Aqui ele já tem pronto, eu trouxe ele um pouco maior para a gente visualizar. Aí a gente precisa... A questão do tamanho das agulhas vai influenciar também? Isso. Aí o que acontece? Eu costumo utilizar a agulha número 6 ou a número 8. Sim. Essa daqui é a número 6, ela é um pouquinho menor. Normalmente uma agulha maior, ela acaba tendo essa abertura aqui um pouco maior, então eu utilizo quando a linha for um pouco mais grossa. Mas como a minha linha aqui é de meada fina, né? fininha, então eu posso utilizar essa linha menor. Certo. Então o ponto básico de bordado que eu chamo é o ponto atrás, né? É o ponto que você consegue utilizar para fazer esses bordados. Então, como é que funciona esse primeiro ponto? Eu tenho aqui o avesso, certo, do meu tecido, e eu tenho uma parte aqui da frente. Então, eu vou sair pelo avesso aqui na minha linha, aí eu puxo a minha agulha. E lá na frente, eu vou voltar para o avesso. Então, eu venho aqui, vou chamar esse de ponto B, esse ponto que eu entrei. E faço o meu primeiro ponto atrás, que é essa linhazinha aqui reta. Se assemelha muito ao ponto de costura que a máquina faz. Sim. A máquina de costura faz aquele ponto reto, então é bem semelhante a esse. Só que aqui eu faço com a mão, né? Sim. Então eu vou voltar lá na frente pelo avesso do meu tecido, ó, sai aqui e eu vou voltar para esse ponto que eu chamei de B, para eu poder formar mais um ponto atrás. Então eu sempre vou lá na frente, dando um espaço, ó. Sempre vou aqui na frente e eu volto para poder fechar o ponto. Que interessante. Aí esse é o ponto atrás. E é esse mesmo processo, mesmo raciocínio. Vou lá na frente e volto aqui para poder fechar Excelente o para meu acabamento, ponto. né? Sim, exatamente. Você pode utilizar para acabamento, para bordado. Porque quando você faz esse pra processo... alinhavo também da pois roupa, a gente isso. fica imaginando que não vai ficar faltando linha. Exatamente. Né? Então dá para fazer muitas coisas com ponto, aplicar de várias formas. Muito bom, muito bom. E aí, no caso, você vai nesse processo até o final, já tá ali preenchido. Isso. Aí de que forma que eu aplico esse ponto atrás? Por exemplo, o ponto atrás eu utilizo bastante para escrever frases. Então aqui eu utilizei uma linha reta para ensinar para vocês, mas ele também pode ser utilizado em curvas. Ó. Claro que eu vou diminuindo, né, o ponto, aqui eu fiz um pouco maior para a ilustração, mas ele pode ser feito de uma forma menor. Todas essas frases, elas são feitas com ponto atrás.
Então você diminui, quanto mais curva tiver, você vai diminuindo o ponto e você consegue produzir essas palavras, Nossa, eu fico bordar as imaginando letras. que um pouquinho do que a gente vê, a gente já aprende, porque jamais eu faria dessa forma. Exatamente, então dá pra aplicar Quando as ele. pessoas vão aprender com você, muitas delas também imaginavam, não, eu vou fazendo normal até o finalzinho, aí fica um restinho de linha. No teu caso aí, do jeito que você faz, não sobra linha. Isso, você consegue ir até o final utilizando a linha. E aí, para acabamento, normalmente eu dou algumas dicas de acabamento. Ou você vai fazer um nozinho normalmente, né, para fazer o arremate. Ou então, quando você utiliza um bordado cheio, por exemplo, como esse, eu vou mostrar aqui a parte um pouco do avesso, ó. Você pode simplesmente passar, né, pegar a sua agulha aqui com a linha, vou dar um exemplo. E você pode passar aqui por entre, ó, por entre essas linhas e fazer o corte sem precisar utilizar nó. Normalmente eu utilizo o nó para deixar um pouco mais seguro, mas caso você não queira utilizar para ficar um acabamento, eu digo, mais limpo, né? Você não precisa. Muito bom. Mas é impressionante. O acabamento do seu é perfeito. Realmente Obrigada. é muito bom. E lindo, né? Tanto de ver e tanto também engraçado. Nesse momento que você está ensinando aqui, a gente fica tão assim ocupada em dar atenção ao que você está explicando e vendo como está sendo feito, que a gente esquece de tudo que está ao redor. Isso, né? eu falo que eu acho muito interessante as oficinas, porque além de ensinar sobre o ponto de bordado, o bordado ele tem esse poder de aproximar as pessoas. Então a gente está lá bordando, eu estou ensinando, quando a gente emenda uma conversa, e a gente acaba falando um pouco, né, sobre a vida das pessoas, a gente acaba desabafando. Então é uma coisa meio que terapêutica também. E é eu acho terapêutico bastante mesmo. interessante. E os próprios especialistas, eles já têm mostrado no dia a dia que o artesanato e a própria cultura e a própria música realmente faz esse trabalhar e ao mesmo tempo valoriza esses profissionais que estavam aí fazendo seus trabalhos e muitas vezes não estavam sendo valorizados como devem, né? Isso, eu acho que o interessante também de quando a gente traz o trabalho manual, como você falou, porque a gente vem de uma história de que o artesanato tem que ser barato, né? Muitos artesãos são desvalorizados. Mas ninguém sabe o trabalho que dá e o tempo que você leva e tudo é arte. Isso, e tem a questão cultural também, né? De trazer as nossas raízes com esse trabalho manual. E não então, adianta que cada um tem uma especificidade diferente, porque eu falo assim, tem uma hora que você tá bem, tem uma hora que você não tá bem. Eu acho que o bordado também, ele transmite esses sentimentos, né? E nunca um vai ser igual ao outro. Eu levo para minha casa algo totalmente diferente de outras pessoas. Você sempre está levando algo muito exclusivo para sua casa. Isso, exatamente. É? Ele traz essa exclusividade, né? Essa especificidade. Então a gente consegue a cada bordado ter um diferencial, nunca vai ser padronizado, né? Uma curiosidade das letras. Você Sim. também faz o mesmo desenho com carbono? Isso, da mesma forma, Da mesma né? forma. Normalmente a gente tem o desenho numa folha, você pode imprimir na folha o desenho que você quiser, e aí você vai utilizar o carbono para poder passar para o tecido. Existem outras formas também de você fazer isso. Eu particularmente uso mais o carbono, mas você pode utilizar o papel manteiga, que é um papel mais Que é o transparente. que durante muito tempo foi usado, né? Nem Isso. tinha esse do carbono, né? Não tinha. Nossa, mas tem crescido. O mercado tem realmente trazido novidades e ajudado vocês, né? Isso, acho que como aqui em Teresina, por exemplo, a gente já tem várias designers, várias meninas, meninos também, né? Que começaram a bordar, então a gente já consegue ter um mercado que traz novos materiais de linha, de tecido, de carbono. Então isso é interessante também. Gleiciane, eu estou muito feliz, Gleiciane, de ter trazido você para o programa. Primeiro para mostrar, né, você como designer de moda, o quanto é bom você estudar, o quanto é bom você realmente adquirir conhecimento e continuar avançando. Porque todo dia a gente está aprendendo algo novo, né? Todos Sim. os dias, é impressionante. Você é muito linda. Obrigada. Foi um prazer lhe receber. O jeito que você explica, a forma como você realmente passa a informação e ensina é muito legal. Eu agradeço o convite, obrigada. Fala Bom mais uma vez do seu dia. Instagram para quem quiser entrar em contato com você. Vai aparecer na telinha, mas eu quero que você reforce. Tá bom. É rudia.oficial. Aí quem quiser saber mais informações sobre a oficina do dia 28 de setembro, é só entrar em contato por lá, que eu vou dar mais informações sobre valores, sobre o local. Tá isso, certo. obrigada. E você tá linda, ó. Deixa eu mostrar ela mais uma vez aqui. Deixa eu mostrar ela mais uma vez aqui pro pessoal ver. Olha que linda. Gostei do look. Maravilhosa, gente. Também bordado.
Arrasou, tá muito show. Parabéns, tá? Eu que Obrigada, agradeço, minha linda. obrigada.